Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Salmo de número 24. Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oremos mais uma vez. Santíssimo e poderoso Deus, Rei eterno, entronizado entre os querubins, oramos mais uma vez em nome de Cristo Jesus diante do Senhor, pedindo que nos ajude nesta hora, para que compreendamos a Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na Inglaterra, em 1032, depois de Cristo, havia um rei cristão chamado Rei Knut. E ele era um homem que temia muito ao Senhor, mas ele estava cansado de ser bajulado pela sua corte e pelos seus cidadãos, os concidadãos daquele reino. Ele não aguentava mais ouvir frases como: Tu és o grande e todo-poderoso, tua glória e o teu reino para sempre permanecerão, todos deverão obedecer-te para sempre. Ele não suportava mais ouvir aquilo. Então ele convocou toda a sua corte e todos os seus súditos e disse: venham comigo, vamos até o mar, vamos até a areia. Ordenou que o seu trono fosse levado junto. Então, chegando à areia, colocaram o seu trono e ele assentou-se e toda a sua corte junto com ele. Ele sabia que logo a maré iria subir. E eles estavam no local onde a água chegaria. Então ele levanta-se do seu trono e diz: Esta terra onde estou é minha, e todos devem obedecer à minha voz. Ordeno-te, águas, fiquem aonde estão, e não nos molhem. Quando o rei Knut terminou de dizer essas palavras, a maré subiu repentinamente e veio contra eles uma onda gigantesca, espumando branca. Molhou a todos, e não somente molhou-os, mas os arrastou também. Todo molhado, junto com seus súditos, alguns foram arrastados para dentro do mar. Rei Knut levanta-se e diz: Que todos os povos da terra saibam que os reis não têm autoridade além da que Deus lhes deu. Se formos hoje até a Inglaterra, um lugar chamado Southampton, está escrito em uma placa próximo ao mar, em uma velha parede: neste local, em 1032, Knut repreendeu toda a sua corte, mostrando que somente o Senhor tem domínio sobre tudo. Este salmo que acabamos de ler é a palavra de Deus. E o livro dos Salmos, eles são os hinos cantados pelo povo de Deus durante muitos anos. Ele tem uma estrutura básica, eles são divididos em 5 livros. E o nosso salmo está no primeiro livro.
É importante que entendamos algumas coisas para que compreendamos esta palavra aqui. Nós precisamos compreender o tipo de linguagem que Davi utilizou, chamada de linguagem mitopoeica, e vamos abordar um pouquinho sobre isso. O que é isso? Nós precisamos compreender a forma, a estrutura do saltério, ou seja, daquele que reuniu esses cânticos e os ordenou. Qual era a disposição, qual era o propósito, qual era o seu objetivo. E nós precisamos entender também, principalmente, que o nosso Deus é um Deus de pactos, é um Deus de aliança. E Ele tem o seu pacto com o seu povo, e durante a história Ele tem administrado esse pacto de diversas maneiras. Nós chamamos esses pactos de aliança. Aliança com Adão, aliança depois com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. Principalmente a aliança do Senhor com Davi, nós vamos abordar alguns aspectos para que compreendamos essa mensagem. O nosso rei está chegando. Eu os convido a pensarmos e a ouvirmos a palavra de Deus nessa noite com essa premissa. O nosso rei está chegando. Este salmo é um salmo que fala da vinda do Rei da Glória. Por que ele tem esta glória? Quais são os seus requisitos? E qual é a nossa atitude diante de tudo isso? Em primeiro lugar, reconheçamos o seu poder. O nosso rei está chegando, então reconheçamos o seu poder. Os 2 primeiros versos deste salmo dizem assim, leiamos de novo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O salmo abre com uma declaração, dizendo que o Senhor é o rei, dono de tudo. A terra é dele, é para ele. E não somente a terra, todos os seus habitantes. O mundo, que é um trocadilho para a terra, ele está falando 2 vezes, com 2 termos para a mesma coisa. O Senhor é o criador de todas as coisas. E se ele é o criador, ele é dono. E tudo que está dentro daquilo que ele criou pertence a ele. Aqui nós já podemos ter uma ideia de que o nosso Deus não é um Deus regional. Não é um rei que tem limites. Todos os reis e soberanos da história construíram seus impérios e eles tinham limites. Começava e terminava. Tanto temporalmente como geograficamente. Os grandes faraós tinham limites. Estão lá até hoje as pirâmides para demonstrar o seu poder, a sua ideia de imortalidade. Mas eles tiveram limites. Eles acabaram. Eles morreram. Eles foram derrotados. Este salmo está dizendo que o reino do Senhor, o Rei eterno, não tem limites. Tudo é dele. E todos pertencem a ele. É isso que esses 2 primeiros versos nos ensinam, principalmente o verso 1. Mas o verso 2, ele vai explicar agora por que a terra pertence ao Senhor. Vejamos, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quando eu disse aos irmãos que é muito importante entendermos como o Davi pensava, como o poeta pensava, para que entendamos esta expressão, é porque de fato é mesmo. Porque se a gente fica pensando assim, olha, se alguém vai construir alguma coisa, ele precisa construir em um terreno firme, um terreno que não afunda, um terreno consolidado. Se Deus criou a terra, como que ele coloca ela em cima do mar? Meus amados irmãos, aqui Davi está utilizando uma linguagem chamada de mitopoeica. O que é isso? Em primeiro lugar, é importante considerarmos que os poetas bíblicos, e Davi era um deles, eles utilizavam uma linguagem de mitos. E isto não significa que eles acreditavam em mitos, mas sim que eles usavam de recursos de seu tempo, de sua época, para trazer as verdades eternas de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel, para desmistificar os mitos, com perdão do trocadilho. Ou seja, para ensinar a verdade. Um mito antigo é que um rei poderoso deveria vencer as águas. Um rei poderoso deveria vencer o mar.
E aqui, de forma então mitopoeica, Davi está dizendo: a terra é dele, porque ele afundou sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. De novo, é um paralelismo para falar da mesma coisa. Ele está dizendo: tudo é do Senhor. Por quê? Porque ele colocou ordem na casa. Porque ele vence o caos, ele vence os mares. Os mares eram um grande temor dos povos antigos, era um grande desafio. Antes das primeiras navegações, eles tinham medo, se tinha ideia de que haviam monstros terríveis. E agora Davi está dizendo: a terra é dele, porque ele venceu os maiores inimigos. Nós encontramos um paralelo sobre isso no Salmo 29, aqui no primeiro livro mesmo. Abramos aqui no Salmo 29, verso 3, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. É linguagem mitopoeica, está mostrando que Yahvé, o Senhor Deus de toda a terra, é dono porque ele vence e coloca no seu lugar. E aqui está a riqueza da língua bíblica. Na segunda parte do verso 2, ele diz: e sobre as correntes a estabeleceu, ou seja, a terra, ele colocou lá. Aqui nós encontramos, meus queridos irmãos, uma forma bastante rara de uma expressão hebraica, um verbo hebraico, muito rara. Ela é encontrada pouquíssimas vezes na Bíblia. E o seu significado é uma ação deliberada, que significa que, a partir de então, daquela ação, nada mais pode retornar. Significa que o inimigo está vencido de forma definitiva. Significa que o mar não pode avançar. O Senhor colocou ordem. O Senhor desfez o caos. É isso que Davi está ensinando. Meus amados irmãos, o Senhor Deus é aquele que tem vencido. E vencido de forma definitiva. No capítulo 15 do Êxodo, no Cântico de Moisés, ele fala que somente com as suas narinas ele abriu o mar. Somente com resfolegar, essa expressão que ele utiliza, das suas narinas, ele fez ele abrir e voltar. E acabou com o exército de Faraó, com os cavalos, com os seus cavaleiros. E o povo foi liberto, e o povo passou. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o golpe de um guerreiro, e aqui Yahvé está sendo tratado como um grande guerreiro, e nós vamos ver na conclusão do Salmo, um guerreiro que está voltando depois de vencer as suas batalhas, ou melhor dizendo, a sua batalha contra o mar, contra o medo da antiguidade. Nós sabemos que os golpes de um guerreiro são muito poderosos, um soco de um guerreiro é muito poderoso, um chute de um guerreiro é muito poderoso, as suas técnicas de guerra são muito poderosas. Mas as Escrituras Sagradas dizem que o Senhor Deus venceu o maior dos inimigos apenas com o seu soprar. Apenas com as suas narinas. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. O nosso rei está chegando, então reconheçamos o seu poder. É isso que os 2 primeiros versos desse salmo está dizendo. E vai responder por que ele é o rei da glória. É porque ele tem todo o poder. E ele vence todos os seus inimigos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41, nós encontramos os discípulos pasmados, dizendo a seguinte frase: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é este? Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que apenas com o sopro de sua boca, ele destruirá o inimigo. Esse é aquele que tem vencido sempre. É o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor de toda a terra, aquele que reina eternamente. Então, aqui nós observamos que o quadro está montado. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o seu poder, porque o nosso rei está chegando, ele é todo poderoso. Sendo assim, meus irmãos, tudo é do Senhor, inclusive você. Se você mora nesta terra, você tem um rei.
E por mais que tente negar isso, você só está vivo, porque Ele tem deixado você viver. Quando você respira o ar de Deus. Quando você come a comida de Deus. Não seria bom render-se a Ele como Rei de sua vida? Se Deus não permite que o pequeno pedaço de terra afunde no abismo do mar, porque Ele tem vencido, e seja engolido pelas grandes águas, Ele certamente será capaz de preservar a sua igreja, em meio a todas as tempestades e ondas do reino das trevas. Nós não devemos temer nada, porque é o Senhor quem fundou a sua igreja. Todos os seus problemas, meu querido irmão, são nada, quando comparados com as ondas do mar tempestuosos. Mas o Senhor estabeleceu limites, até mesmo para eles. Confie na voz daquele que manda e o mar obedece. Tendo considerado que o nosso rei está chegando e reconhecemos o seu poder, passemos agora a receber a sua graça. Os versos 3 a 6. Agora, um pronunciamento do próprio Deus, do próprio Yahvé. Embora Davi tenha escrito este salmo, nós encontramos nele uma estrutura antifônica. E aqui é importante salientar que este salmo muito provavelmente foi escrito quando a Arca da Aliança estava retornando para a centralidade do culto de Israel, ou seja, para Sião, para Jerusalém, porque ela fora perdida. Hofni e Finéias, homens promíscuos, não foram santos diante de Deus, usaram a Arca da Aliança simplesmente como um amuleto, e o Senhor Deus permitiu que os filisteus levassem a arca. Então agora Davi está escrevendo essa canção para celebrar este dia, ou muito provavelmente uma celebração referente a este dia, o dia que a arca entra em Jerusalém. Isso está registrado em 1 Samuel, em 2 Samuel, 1 Reis, os irmãos podem conferir depois. Agora nós temos Yahvé falando, e Davi diz o seguinte: o Espírito de Yahvé falou por mim. Agora, na estrutura do Salmo, depois que Davi abre dizendo sobre o poder de Deus, e por que ele tem todo esse poder, nós encontramos como Yahvé falando. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Agora a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A pergunta é: quem subirá diante de um rei tão poderoso, que destrói os seus inimigos apenas com o sopro de sua boca, que coloca ordem no mundo e é dono de todos? E é muito importante que entendamos que, se estamos falando, e o Salmo está falando do grande monarca de todo o universo, é muito apropriado que aquele que vá ter acesso a esse grande monarca seja escolhido por este grande monarca, que as regras para acesso a esse grande monarca sejam estabelecidas por este grande monarca. E a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui, meus irmãos, é muito importante compreendermos a aliança de Deus com o seu povo, como eu disse no início, administrada de diversas maneiras. O Senhor Deus entrou em aliança com Davi, ungiu, tirou das malhadas, de trás das malhadas, onde ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, fez com que Samuel o ungisse para ser o rei de Israel. Depois que Davi é entronizado, ele diz: não é justo que eu more em uma casa de cedro e o Senhor Deus esteja em tabernáculos. Então o profeta Natã disse para ele: vai e faze conforme estás dizendo, porque parece muito bom. Naquela mesma noite o Senhor falou com Natã e disse: não é assim. Diga para Davi que ele não me fará casa. Pelo contrário, eu farei casa para ele. Ou seja, Deus está dizendo: eu lhe darei uma dinastia.
Eu lhe darei o trono e reinarei por meio dele e sua descendência. Meus queridos irmãos, agora quando nós olhamos para esse verso 13 aqui, quem subirá e quem permanecerá? No texto hebraico nós encontramos, principalmente quando ele fala quem há de permanecer, nós encontramos um verbo muito importante para a aliança de Deus com o seu povo. O mesmo verbo utilizado no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus diz para Noé: contigo levantarei a minha aliança. Ou, como algumas traduções trazem, estabelecerei a minha aliança. Contigo eu vou erguer a minha aliança. Que aliança? A aliança que está caída. Em Adão, como vimos no último sermão que pregamos aqui, quando falamos sobre o amargo, para que o amargo seja doce. Adão quebrou a aliança das obras. Ele desobedeceu a Deus e a aliança estava caída. Mas lá mesmo, no Gênesis, naquele cenário, o Senhor promete o Redentor, a semente. E ali entra em vigor aquilo que chamamos de aliança da graça, o pacto da graça. Que agora Deus está dizendo para Noé: contigo levantarei, estabelecerei. Agora aqui no Salmo nós encontramos o mesmo verbo. Quando ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem o Senhor erguerá? Quem há de permanecer? Quem será estabelecido? Quem Yahvé erguerá? Então, Yahvé mesmo responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Não são 4 coisas aqui, são 2. 4 vezes está sendo falado os 2 elementos. Se não vejamos, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que aquele que Yahvé vai erguer e vai permitir ter acesso à sua santa presença é o que é limpo de mãos e puro de coração. Segunda parte do verso 4, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Davi aqui está retomando nessa estrutura hebraica a lei de Deus. Limpo de mãos, aquele que é justo, aquele que faz a coisa certa, porque justiça no Antigo Testamento era isso: fazer o que a lei manda, fazer o que é certo. Não ser impuro de mãos, que as suas obras sejam retas, perfeitas. Mas ele não fica somente nas mãos, ele diz: e puro de coração. Aqui nós precisamos analisar. Porque aqui não está falando mais de atos externos, mas está falando de atos internos, de motivação, de retidão interna, de perfeição absoluta. Quem Yahvé levantará? Quem ele estabelecerá no seu santo trono? O próprio Davi reconhece em outros salmos. Salmo 130 ele diz: Senhor, se observares iniquidade, quem subsistirá? Ele reconhece no Salmo dizendo: bem-aventurado aquele que escolhes e aproximas de ti. Tu, Senhor, escolhes e aproximas de ti, para que te sirvas em teu tabernáculo, em teus átrios. Reconheçamos aqui então que Deus, que Yahvé, o Senhor da aliança, está dizendo: para subir tem que ser assim, para permanecer tem que ser assim. E quem será assim? Aquele que Yahvé escolher, aquele que é puro de mãos, limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui a construção remete-nos a Êxodo 20, ou seja, aquele que não toma o nome do Senhor em vão, aquele que é reto para com Deus, que não entrega a sua alma à falsidade, ou seja, que tem uma vida certa, santa, justa. Ele não somente é externo, mas é interno. Tomar o nome do Senhor Deus em vão não é simplesmente dizer: ai meu Deus, quando não se deve. A gente deve ter zelo com o nome de Deus também, mas é muito mais além do que isso. Tomar o nome de Deus é vir aos domingos, todos os domingos, para a igreja, mas não abandonar os nossos pecados, pecados de estimação, a não perdoarmos, a não cedermos a mão a quem precisa e dizermos: eu sou crente, eu vou à igreja Betel, ou a qualquer igreja daqueles que nos assistem agora pela internet. Isto é tomar o nome do Senhor Deus em vão, é não ser íntegro de coração.
e nem jura dolosamente. Aqui refere-se, então, ao nosso relacionamento com as pessoas. A sinceridade, a verdade nos relacionamentos, a integridade. Nós podemos observar nessa estrutura que a lei de Deus está sendo exposta aqui. Aquele que não toma o nome do Senhor Deus em vão, os primeiros 4 mandamentos que retratam a nossa vida com Deus, a nossa atitude para com Ele. E aquele que não jura falsamente, dolosamente para o engano. Ou seja, aquele que tem uma vida reta diante das pessoas, diante da sociedade, porque ele tem uma vida diante de Deus. Este obterá do Senhor, verso 5, a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Meus queridos irmãos, os termos do grande monarca são muito elevados para qualquer um de nós. Porque por mais que sejamos fiéis em algumas coisas, nós falharemos em outras. Quando a Bíblia diz que devemos amar o Senhor Deus de todo o coração, ela não está brincando. Mas quantas vezes nós não conseguimos atingir esse objetivo e nós pensamos mais em nós, pensamos mais em nossas coisas do que no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? É porque este texto está falando de Cristo. Esse texto está dizendo que aquele que pode adentrar a presença do grande rei é o Filho de Deus. Porque ele verdadeiramente é o único limpo de mãos e puro de coração, que jamais tomou o nome do Senhor Deus em vão, que viveu uma vida impecável. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A estrutura hebraica aqui é fantástica, porque ela diz, este virá para junto de Yahvé, este estará em e com Yahvé. E qual é o único jeito de estarmos com o Senhor Deus e Yahvé? É somente se estamos em Cristo. Se estamos unidos ao Senhor. E o verso 5 responde a doutrina da justificação, antecipando-a milhares de anos. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aqui está falando de imputação. Porque somente Cristo é puro e limpo. E se estamos nele, como diz o apóstolo Paulo, ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Se nós estamos em Cristo, então nós estamos com o Yahvé. Nós estamos no Monte Santo de Deus, junto com o Yahvé, porque estamos em Cristo. O único perfeito, aquele que é a consumação da aliança, aquele cujas alianças anteriores apontavam para Ele. Então, a única forma de estarmos é estando unidos a Cristo. Reparemos, irmãos, que do Senhor é a terra e todas as pessoas, mas a descrição diz que nem todas elas subirão ao monte de Yahvé. Por quê? Porque para subir ao monte de Yahvé, precisa obedecer a Yahvé. E é aqui que entra o nosso Redentor, porque somente Ele foi perfeito em todas as coisas. Verso 6, tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós sabemos que lá em Gênesis 32, Jacó, conhecido outrora como suplantador, ele luta com Deus. E é um texto enigmático. Como que um homem vai lutar com Deus? Mas ele luta com Deus. Ele passa a noite guerreando com Deus. E diz, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. E o Senhor vai lá e toca na sua coxa, e ele sai manquejando. E a palavra diz, a partir de hoje não serás mais suplantador, mas sim Israel, campeão com Deus. Meus queridos irmãos, esta geração que procura e busca incisivamente, está ligada ao herdeiro, ao cordeiro, ao rei Messias, é aquela que busca a face do Deus de Jacó, porque ela busca viver em santificação, ela está em luta, ela não quer entregar-se, ela quer esta bênção, não a bênção da salvação, porque já recebemos, está no verso 5, já recebemos de Yahvé, porque estamos em Cristo,
Mas agora queremos uma vida de santidade. Estamos aqui buscando a presença de Deus, querendo que Ele nos purifique das nossas más obras, dos nossos pecados. E nós não desistimos e não nos conformamos com os nossos erros cotidianos e queremos prosseguir para a santidade perfeita, que só receberemos um dia quando estivermos na glória com o Senhor, mas vamos caminhando. Estamos em luta. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Meus irmãos, muitos homens indagam sobre o caminho para o céu, mas eles não gostam de pisar ou viajar por ele. Há sempre uma diferença entre o mundo e a igreja, no mundo entre os lugares de Deus e os lugares do diabo. E essa diferença é a diligência na santificação. Alguém que diz que vai para o céu, estará com Deus, mas não vive uma vida de santificação resultada da justificação, está mentindo. Está enganando-se a si mesmo. A mera confissão externa não é suficiente. Isso deve ser acompanhado por indubitáveis marcas de fé. Se você é salvo, você deve demonstrar em sua vida essas marcas. Você não pode ter acesso a Deus por suas próprias obras e méritos. A Bíblia nos ensina que as nossas melhores obras são como que o pior das sujeiras da terra. Nossas obras só são boas quando feitas em e por meio de Jesus Cristo. Sem Ele, você não pode subir ao Monte Santo do grande Rei. Arrependa-se e abandone os seus maus caminhos e creia em Cristo. Bem, meus irmãos, uma vez que o nosso Rei está chegando e nós reconhecemos o seu poder e agora recebemos a sua graça, reconhecendo que é somente por ela que poderemos estar em sua presença, chegamos à última parte do Salmo. E aqui é importante termos em mente que há um cortejo sendo feito, junto com a arca de Deus, sendo conduzida à presença de Deus, pelos sacerdotes. E esse salmo de Davi é um salmo litúrgico, para culto mesmo. Então, o primeiro ponto, ele trata do poder e da glória de Deus, por que ele tem toda essa glória. O segundo, quais são as suas exigências? Seria como aqueles peregrinos dizendo, quem pode subir ao Monte Santo? Mas agora ele chega, a arca chega no momento de entrada triunfal, nas dependências cujas quais ela ficará. E o salmista diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aqui nos primeiros 2 versos, nós temos imperativos, ordens. Aqueles que estão de posse da arca, da aliança, da presença de Deus, ou seja, do símbolo, Yahvé está chegando, está para entrar. Eles clamam dizendo, levantai-vos e sede levantados. A glória voltou. Por que a glória voltou? Como falamos, esse salmo foi escrito para o momento do retorno da arca da aliança até o Monte Santo de Deus. E quando ela fora perdida, houve pranto em Israel, houve tristeza. Inclusive nasce uma criança e lhe é dado o nome Icabode. Foi-se a glória. Um dos filhos, um dos netos de Eli, melhor dizendo, filho de Finéias. A glória tinha se ido, mas agora a glória voltou. O rei voltou. E é isso que o salmo está cantando. É isso que eles estão dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aqui entendamos a linguagem poética. Os portões, as portas, os arcos, que eram preparados na antiguidade para o retorno dos grandes e vitoriosos reis, precisam ser arcados, precisam ser levantados, com perdão da redundância, levantados para cima, precisam ser erguidos, para que o rei entre, porque ele tem toda a glória, ele tem todo o poder, e na repetição, na segunda parte do verso 7, diz assim, levantai-vos, mas o texto hebraico diz assim,
sede levantados. É como se os sacerdotes estivessem bradando para os porteiros, dizendo: vão, hajam, levantem, façam que os portões sejam levantados, porque o rei chegou e ele é muito glorioso. Que glória tamanha, meus irmãos. Que grandiosidade. Em Isaías 6, quando o profeta tem a visão do Senhor Yahvé assentado em seu alto e sublime trono, no ano que morre o rei Uzias, ele descreve dizendo: e a orla de sua veste, a aba de sua veste, enchia todo o templo. Que grandioso rei é esse, que somente a filigrama é capaz de encher tudo. Encontramos também na oração de Salomão, de edificação do templo, quando ele diz: tu não pode ser detido por casa feita por mãos de homens. O nosso Deus é grande demais, e tudo precisa ser elevado para que ele passe. Essa é a ideia. Levantai-vos e sede levantados, a glória voltou, o rei entrará. Então há um pedido de identificação, como se fossem os porteiros recitando. Quem é o Rei da Glória? Eles perguntam. Quem é o Rei da Glória? A resposta: o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor forte e poderoso. Então ele repete, a partir do verso 9. Aparentemente a mesma sequência. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Só que há uma mudança aqui no texto hebraico. O segundo levantai, que também é um imperativo, ele não é uma ordem mais para que alguém faça, é uma ordem direta para os portões, porque agora a iminência, o rei está aqui, e os portões têm que se levantar, para que o rei passe. São ordens para que entre o Rei da Glória. Verso 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, é enfático aqui, há uma mudança também. Quem é esse? Há um pronome aqui, dizendo, é Ele, é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. Um nome reconhecido, incrivelmente, a primeira vez que aparece no saltério é aqui. A expressão dizendo que Ele é o Rei de todas as hostes, dos exércitos da terra, dos exércitos do céu. Ele é o Rei da Glória. O que depreendemos aqui, irmãos, nesta canção litúrgica de culto, de chegada, é que as primeiras perguntas são como que perguntas de resistência. Quem é esse que temos que levantar os portões? Então eles são convencidos diante da majestade. E a segunda pergunta é: quem é esse Rei da Glória? Mais ou menos assim. E eles mesmos respondem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus queridos irmãos, quem é este Rei da Glória? Este Rei da Glória é aquele mesmo que orou dizendo: Pai, glorifica-me com a glória que tive junto a Ti antes da fundação do mundo. Em João 17. Ele é o mesmo, aquele que Paulo diz, Ele é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. E nele tudo subsiste. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Para Ele a glória para sempre. Amém. O Rei da Glória é Cristo. A tradição rabínica fala-nos que este salmo foi transformado a posteriori, ou seja, depois de muito tempo, depois desse tempo de Davi, depois dessa compilação dos salmos, ele foi colocado como um hino a ser cantado no Shabat, no primeiro dia da semana. Este salmo, Salmo 24, a vinda do Rei da Glória, como subtítulo aqui. Então, todo o primeiro dia da semana, o sábado, para o judeu, era cantado esse salmo. E na última semana de sua morte, a Bíblia diz que Cristo adentra as portas de Jerusalém. Então é muito provável que os sacerdotes e o sumo sacerdote e os líderes estavam cantando este salmo.
À medida que Cristo, humilde, cavalgava em um burrinho e entrava, e as pessoas cantavam hosana, bendito aquele, bendito o filho de Davi, a dinastia. E Deus disse para Davi: eu te farei uma dinastia, uma casa. É por isso que ele é filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Infelizmente, as autoridades do povo não estavam cantando para ele. Religiosidade externa não é estar com Yahvé em seu santo monte. E nós vimos isso no Salmo, no profeta Isaías, quando clama: este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem é o Rei da Glória? Cristo Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o dono de tudo, ele fundou os mares. Por isso ele tem poder para dizer: mar, acalma-te, aquieta-te. E o texto bíblico vai dizer: e fez-se bonança. E fez-se bonança mesmo. O Senhor colocou limites, venceu os seus inimigos. O Senhor é aquele que colocou as leis para que haja acesso à sua presença, mas Ele mesmo é o provedor para nós, pobres, que não conseguimos ter esse acesso. Vejamos, irmãos, o Senhor criou todas as pessoas, mas não são todos que entrarão no seu santo templo, estarão na sua santa presença. Como diz o sábio pregador, é mais fácil os peixes viverem em árvores do que os ímpios entrarem no reino dos céus. Precisamos ser justificados pelo Filho. Isso gerará uma vida de santificação. Provaremos que somos a geração de Jacó, o povo eleito. E agora, como sacerdotes, e nós somos o povo real, a nação escolhida, precisamos bradar com altos pulmões: o Rei da Glória está vindo. Ele chegou. Levantai-vos, sede levantados. Nós devemos pregar o Evangelho. Devemos lutar para que as barreiras contra o Evangelho, contra o Rei da Glória, sejam removidas de todo. Essa semana mesmo, as Olimpíadas começaram lá em Tóquio. Eu não consegui assistir, mas vi uma reportagem dizendo que havia um jogo feminino e havia uma pessoa que não se identificava, que era homem, mas não se identificava com o gênero masculino. Então o narrador usa o pronome neutro. Não disse ele para a saída desse jogador de campo, mas diz elo. É engraçado que essas pessoas que não se conformam com o fato de que existem leis de um grande rei, que no princípio cria homem e mulher, essas pessoas não dizem: eu vou parar de respirar, eu não vou respirar mais, eu não preciso mais de ar. Porque isso é ingenuidade. Não é possível fugir das leis do grande Rei da Glória. Portanto, meus irmãos, lutemos a cada dia, anunciando que o Rei está chegando. Ele prometeu voltar, glorioso. Ele prometeu estar com o seu povo, levar-nos para Ele. Você deve reconhecer a realeza de Deus e trabalhar arduamente para que o Rei da Glória avance sobre a terra. Sempre que vires a autoridade de Deus sendo atacada, você deve posicionar-se ao lado do Senhor dos Exércitos e gritar: levantai-vos, ó portas, sede levantados, abram caminho para que o Rei entre. Pois as ordens da palavra de Deus não podem ser deixadas de lado. Você deve se lembrar sempre de que o Senhor é o Rei da Glória, em cada caminhada para a casa de Deus, cada serviço para Ele que você faça, cada uso dos meios de graça, e especialmente por aquela festa que anuncia e celebra a vinda do Senhor, a Santa Ceia. Ele é o soberano, Ele é o Rei da Glória. Estamos em cortejo, estamos anunciando, e esse é o nosso dever. Levantar as portas, então, significa que todos os obstáculos, limitações e restrições devem ser removidos para tornar fácil a recepção do Senhor, pois contra o Senhor
que há muito tempo tem se mostrado um herói forte e vitorioso, toda resistência é tão tola quanto vã. Abandonemos os pecados, exortemos os homens a abandonarem os seus pecados, porque em breve o Rei da Glória romperá nos céus com toda a sua glória. Ele não virá mais em um burrinho, mas majestoso, e porá fim, mais uma vez, no caos. Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.